Muito boa tarde, Santa Catarina. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto. Começa agora Jogo Aberto SC, meio-dia e 31 minutos. A bola rolou ontem para o time catarinense, vai rolar hoje. E tem muito mais no programa de hoje, tem um convidado muito especial. Olha só. Joinville vence e afasta Zóio de Tandera. Foi uma atuação muito convincente. Avaí tem noite decisiva pela Copa do Brasil. Se você fizer um gol no começo, eu acho que você traz uma chance bem maior pro teu lado. Chape tem hoje a chance de subir ainda mais na tabela. Lesão de Kleber é mais um problema para Argel resolver. Tigre corre o risco de ter até 3 titulares como desfalques. E o Paulo Baia? Vamos avaliar durante a semana. Promessa da base havaiana é reforço da valorizada segundona do estadual. No programa de hoje, além dele, Claudionir Miranda, nós estamos aqui nos estúdios com a presença do técnico do Figueira, Argel Fux. Vai bater um papo com a gente. Já pode você ir de casa acessar a rede social através da nossa fanpage, o /Jogo Aberto, para mandar a sua pergunta para o Argel. Durante todo o segundo bloco, vai estar batendo um papo aqui conosco. Uma rápida parada, o Jogo Aberto se volta já. Tem muita coisa pra gente falar hoje por aqui. Até daqui a pouco. Muito boa tarde mais uma vez, Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência e a preferência no Jogo Aberto SC. Meio-dia e 34 minutos. Começamos o programa de hoje falando sobre o Figueirense. Perdeu um dos principais, se não a principal contratação do time para a Série A do Brasileirão. O Kleber, pelo menos, há quem diga mais, mas pelo menos 2 meses fora dos gramados. Para dar a entrevista, ele entrou o tímido. Muito diferente da forma como fez dentro de campo. Lançamento é bom, é no meio pra Cleiton. Capricha, garoto. Ajeitou, tá na área. Bateu pro gol. É gol, é gol, é gol. A bola que Cleitinho recebeu de outro garoto da base, Léo Lisboa, tem muito mais peso do que parece. Naquele lance, ele teve que dominar não só a bola, mas a pressão de ser jovem e às vezes cercado de desconfiança. Por você ser mais novo, geralmente existe aquela dúvida, pessoal com o menino e tudo, então é muito difícil. E acho que tanto com o Vinícius quanto com o Guto e agora com o Argel, a gente não teve problema quanto a isso. O gol deu confiança para Cleiton, mas sobre a situação dele próprio e do Figueirense na competição, ele sabe que tem muito chão pela frente. Olha, eu me sinto preparado, mas lógico que com o pezinho no chão. Foi apenas um jogo, ganhamos do Sport bem em casa, estamos fazendo nosso papel o possível para poder sair do Z4. E daqui para frente o Figueira vai ter um importante desfalque por pelo menos 2 meses. A lesão de Kleber foi grave, ruptura total do músculo da coxa esquerda, pelo menos 8 semanas de recuperação. Ele vai precisar de paciência para voltar. Para o torcedor, essa virtude foi e vai ser importante. Foi preciso paciência para voltar a vencer em casa. E agora, ela vai ser necessária para ver o time sair do Z4. A gente precisa muito da torcida, aqui dentro de casa principalmente para nós fazermos nosso caldeirão aqui, como o Criciúma faz, o Joinville faz e todos os times de Santa Catarina. Tá aí a palavra do bom Cleiton, atacante, comigo aqui, Argel Fux, seu parceiro. Tudo bem? Certinho. Prazer imenso estar aqui. Claudionir Miranda. Prazer ao Cláudio também. Um abraço. Um abraço estar aqui, prazer. Fala pra gente o seguinte, você pegou o Figueirense numa situação absolutamente delicada, tanto dentro de campo quanto fora, e no seu melhor estilo Argel, de ser aquele cara que gosta de compromisso, de ver o jogador compromissado e toda a parte externa também compromissada. O resultado, já esse jogo contra o Sport, você acha que a partir de agora o Figueirense passa de fato a tirar proveito de uma nova fase ou ainda tem muito para corrigir, Argel? Não, nós temos bastante trabalho para fazer. É claro que a gente pegou o Figueirense numa situação bastante difícil e pra gente é normal, porque a gente está acostumado com esse ambiente, com esses momentos dos clubes. Aconteceu isso ano passado no Criciúma, aconteceu esse ano na Portuguesa e a gente conhece muito bem esse momento. Então a gente conhece bem o clube, é um momento de agregar todo mundo, é um momento de trabalhar muito, conquistamos um resultado importante, não fizemos mais do que a nossa obrigação de ganhar em casa e no Campeonato Brasileiro você tem que ganhar dentro de casa. Então precisamos melhorar, ainda
temos uma margem para crescer, né? Não estamos fora da zona do rebaixamento, esse é o objetivo, né? E o nosso objetivo final é lá, dia 7 de dezembro, a gente permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trabalhar para isso, com o pezinho no chão, com muito trabalho, agregando todo mundo, né? Encontrei o clube bem mais tranquilo que a primeira vez que eu passei para você trabalhar, né? Com a condição boa, né? O presidente tem dado uma condição de salário em dia, então essa é a maior motivação, né? E aí o treinador também pode ter uma cobrança maior em cima dos atletas e os jogadores têm dado uma resposta muito boa. Claudioni vai fazer a pergunta também pro Argel. Figueirense, Claudioni confirmando contratação, hein? Vai chegar o cara aí que deve ser o homem-gol do Figueira. Entre os 3 citados, o Marcão, parece que é o nome já confirmado, vai estrear a camisa do Figueirense. Já contra a Chapecoense, Argel? Olha, vamos esperar, né? Vamos esperar concretizar mesmo. É um dos nomes, um jogador interessante, né? Um jogador de 28, 29 anos, né? Um jogador que jogou no Bahia, jogou no Vitória, jogou no Atlético Goianiense, jogou no Atlético Paranaense. É um jogador de bico de área, é um jogador de referência, 1,90 m, né? Nós temos o Jean. O Jean fez uma participação muito boa na parte tática nesse jogo com o Sport, né? Nós devemos manter o Jean para esse jogo lá com o Chapecó, até porque é um clássico, o Jean conhece muito bem também a Chapecoense, jogou lá, né? Então é um jogador que acertando aí, com certeza vai ser uma valia a mais, né? Vai ser um reforço a mais aí para que a gente possa ter um acréscimo aí de qualidade na nossa equipe. Quando se fala em referência, não é aquele jogador que fica parado na área, porque esse jogador já está na contramão da história, não está na hora, Argel? Olha, eu gosto de um jogador que joga de bico de área, né? Cada um tem um sistema de jogo, né? Ele é parecido com o Neto Baiano, que jogou aqui, né, no domingo, é parecido com o Zé Carlos do Criciúma, é parecido com o Jael. Então é esse jogador que fique dentro da área. Eu não gosto de um atacante de referência que saia muito da área. Nós já temos o Cleitinho, temos o Bueno, temos o Everaldo, o Pablo, que são jogadores que rodam bastante, né? E nós só tínhamos um jogador que era o Jean, né? E o Jean não é aquele cara grandão, tem a sua qualidade, segura muito bem a bola, mas precisava também uma segunda opção. Então, o jogador chegando, consequentemente, é uma opção maior. Agora, é um jogador para ficar dentro da área, para nós preparar uma jogada para ele segurar, para ele ser esse homem de referência que a gente precisa. Vou dar uma passadinha na nossa fanpage do Facebook, Argel Fux, tem muita pergunta, pessoal participando bastante por ali. Ricardo Nunes participando. Argel, outros treinadores não deixavam o Rivaldo jogar, apesar do apelo da torcida. Claramente o time com ele fica mais eficiente no toque de bola. Concorda que retrancar e temer demais o adversário foi um problema da equipe nas primeiras rodadas? Que análise você faz do Rivaldo, sem o Rivaldo, e se o time antes jogava um pouco mais fechado, hein, Argel? Olha, o Rivaldo é um jogador importante, né? Como qualquer outro dentro do elenco. É um jogador que estava não jogando por opção e a gente tem que respeitar a opção do outro treinador. A gente entende, a gente conhece o Rivaldo já de muito tempo. O Rivaldo pode render mais do que vem rendendo. E o que vai permanecer o Rivaldo no clube como qualquer outro jogador é a performance dele. Se ele continuar tendo a performance que ele vem tendo, principalmente desse último jogo, e acho que ele pode crescer ainda um pouquinho mais, né? Ele pode ainda render mais do que ele vem rendendo. Então é um jogador importante, é um jogador que faz esse lado esquerdo, né? Um jogador forte, que tem um bom toque de bola. Então é a performance dele que vai manter ele no time. Confesso que surpreendeu a todos. A nós da crônica, ao torcedor, a forma que o Figueirense jogou na última partida. Não só o Rivaldo, praticamente todo o time foi muito bem. O Lisboa saiu do banco, foi bem. Cleitinho entrou e fez gol. Qual é a tua expectativa agora contra o Chapecoense? É possível manter a intensidade de jogar no campo adversário? Esse é o nosso objetivo e esse é o desafio. O desafio nosso era fazer com que o time ganhasse em casa, né? E por isso que a gente foi contratado, né? Então a gente conseguiu na primeira parte, né? E a gente trabalhou uma semana, teve uma semana de trabalho. Então tudo que a gente fez no jogo de domingo foi trabalhado, foi treinado. Agora nós precisamos ter essa intensidade, manter essa intensidade que não é fácil, né? O time foi um time pressionante durante os 90 minutos, não deixou o Sport jogar. O Sport é a 5º colocado do Campeonato Brasileiro. É um time que veio e não esperava um Figueirense tão forte. O Figueirense, por mérito dele, da equipe, não conseguiu, não deixou o Sport jogar. Então esse é o nosso desafio, é trabalhar durante a semana, manter essa intensidade, né? Ver os jogadores que a gente perdeu, né? Dar a confiança para os jogadores que têm entrado, né? O jogador que entra e mostra que tem qualidade, a performance dele vai manter no time ou não. Não existe cadeira cativa com ninguém. Quem estiver bem joga, quem não estiver bem trabalha mais um pouquinho e daqui a pouco volta, né? Então é dentro dessa forma. Agora, precisamos manter essa intensidade. E essa intensidade você só consegue no dia a dia, no treinamento.
Então, o nosso treinamento, já começamos ontem, trabalhar de manhã, de tarde, hoje de tarde. E o treinamento, quando você treina a 200 por hora, você joga 200 por hora com essa intensidade. Então, no treinamento que a gente faz para quê? Para chegar na hora do jogo, né? Um jogo, um clássico, um jogo importantíssimo, no domingo lá com a Chapecoense, nós precisamos ter essa intensidade. Não existe outra fórmula. Essa é a fórmula do sucesso. Trabalho, 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 dedicação, né? Compromisso, atitude, e é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Argel, a molecada da base, numa situação que o Figueirense está, com essa pressão toda e tudo mais, mas mesmo assim eles correspondendo, que é principal dentro de campo, você acha que é mais fácil nesse momento se eu utilizar os jogadores da base para ajudarem o Figueirense a sair dessa situação e pelos que eles se mostram provavelmente nos treinos? Ah, sem dúvida, os jogadores da base são muito importantes, até porque o Figueirense trabalha muito bem na base. Foi campeão brasileiro aí sub-17, foi vice-campeão sub-20, sub-15, então você trabalha bem. Então se você trabalha bem na base, você tem que dar oportunidade. E eu um dia também fui garoto. Também tive 17 anos e o seu Renan Andrade me colocou no time principal do Internacional. Então, volto a dizer, a mesma responsabilidade, a mesma cobrança de um garoto, de um garoto como o Cleito, é a mesma cobrança, a responsabilidade do Kleber, que é o jogador mais experiente. Então a gente tem um tratamento igual com todos. O que precisa é jogar futebol, independente de cor, de fama, se é mais famoso ou menos famoso, se é mais jovem ou é mais antigo, precisa jogar. Então existe uma competição entre eles e a gente atiça essa competição, porque daí a qualidade do time sobe e quem tiver melhor vai jogar. Então se o garoto está no profissional, que é o caso do Léo, o caso do Cleitinho, o caso do Jefferson, tem outros garotos que estão lá com a gente, porque tem qualidade e a gente tem confiança. Então a gente vai colocar eles no momento certo, na hora certa, vai dar oportunidade para eles, como a gente dá para os outros mais experientes. E o que vai manter eles no time é a performance deles. Eles conseguiram uma coisa importante, o Léo entrou muito bem nesse jogo, fez uma partida espetacular, o Cleitinho entrou bem, agora precisa manter esse nível. Porque o futebol, o campeonato não é uma partida, e essa partida do esporte já passou. E cada jogo que nós temos daqui para frente é uma decisão para nós. Então cada jogo, eles vão ter que produzir cada vez mais. Então a gente espera o quê? É dar confiança para eles, é dar moral, é trabalhar, é corrigir, porque eu sempre digo isso. O treinador de futebol não é só treinar, o treinador tem que corrigir. E é isso que a gente está fazendo, eles estão entendendo. Então é dentro dessa diretriz de trabalho que a gente está indo. Particularmente, quem acompanhou meu comentário, eu não acreditava na recuperação do Criciúma com o teu trabalho lá no sul do estado. No entanto, eu vejo você falar muito em trabalho e vejo você falar o seguinte: olha, eu não sento para calcular onde eu quero que a minha equipe chegue. Como é que você faz esse processo, então? Olha, a gente trabalha jogo a jogo. Até porque a situação é difícil, não dá para olhar para a tabela. Não dá para você programar alguma coisa. Agora, a gente sabe que precisa 45 pontos, 46, 13 vitórias, isso é o mínimo. Nós já temos 3, precisamos mais 10 vitórias, mais alguns empates. Os pontos é 45. Um ponto imaginário 45, 46. Ano passado nós salvamos o Criciúma com 46 pontos e 13 vitórias. Então esse é o ponto. Agora, ainda bem que antes da última rodada, né? Isso, antes da última rodada. Nós salvamos o clube com uma rodada de antecedência. Porque se nós dependêssemos do jogo no Botafogo no Rio, nós estaríamos mortos. Então a gente na penúltima rodada. Então aqui no Figueira é muito parecido. Por quê? Porque cada jogo para nós é uma decisão. Nós não podemos olhar a tabela, não podemos ter uma perspectiva de lá na frente. Não, nós temos que olhar cada jogo como se fosse uma decisão, buscar ponto fora, ganhar em casa e principalmente ganhar em casa. Nós temos que trazer o nosso torcedor do nosso lado. O torcedor foi importante nesse jogo contra o Sport, jogou junto do começo ao fim do jogo. Por quê? Porque a equipe é o espelho do torcedor. Se o torcedor entra no estádio e vê uma equipe competitiva, agressiva, comprometida, com uma atitude forte, os jogadores querendo, ele vai jogar junto com a equipe. Então nós temos que trazer o torcedor de volta ao estádio, E como que a gente vai fazer isso? Ganhando o jogo, subindo na tabela, jogando cada partida como se fosse uma final, e agora é um jogo diferente, porque é um clássico, um adversário direto nosso, um adversário que tem qualidade. Então nós temos que preparar isso e focar jogo a jogo. Esse é o nosso objetivo. Professor, muito bom ter você aqui com a gente. Gustavo. Obrigado demais. Eu gostaria de vê-lo, Argel, começando um trabalho. Porque apagar ensino é difícil. Não, mas olha, eu vou te falar uma coisa, não é uma coisa que me incomoda. Se você vem sempre quando tá pegando fogo, é sinal que você tem competência, que você tem comando, tem conhecimento, e é muito mais difícil você arrumar um time no momento desse do que você pegar um trabalho. Claro que eu gostaria também de pegar um trabalho, mas isso também é uma virtude que eu tenho. Agora, o futebol às vezes não te dá esse tempo de você querer escolher.
entendeu? Mas vai chegar um momento, não tenho dúvida nenhuma, mas o mais importante é que a gente consegue arrumar. E nas grandes batalhas é que você vê os grandes comandantes. Então a gente está fazendo nosso trabalho aí para tirar o Figueira dessa situação aí o quanto antes. Boa sorte. Tomara, boa sorte pra você, Argel Fux. Uma rápida parada, jogo aberto SC. Depois tem muito mais por aqui, não sai daí não. Fique com a gente, afinal, você está sintonizado no noticiário mais completo do nosso futebol. Fim do jejum, Marcelo Costa, Fabinho e Jael marcam e Joinville vence o Sampaio Correia. Poderíamos ter até definido o jogo no primeiro tempo. Eu acho que a Série B vale mais que a Copa do Brasil. Se você sair perguntando aí pro torcedor, ele quer que o time volte pra Série A. Pensar jogo a jogo, é decisivo cada jogo, então a gente tem esse pensamento. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Muito bem, voltamos com o Jogo Aberto SC. Tivemos ontem rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Joinville se deu bem, venceu o Sampaio Correia pelo placar de 3-1. É o fim do Jet Jun, Claudionir Miranda. Finalmente, né? Tava na hora. Que jogo, meu amigo. Sampaio Correia jogou muito. Agora o Joinville também foi intenso. O time do Joinville a todo momento, a partir da expulsão no segundo tempo, facilitou a vida do Joinville. Vocês vão ver os lances. Foi realmente um grande jogo na arena e o Joinville venceu. E convenceu, olha só. Com o mesmo número de pontos, Joinville e Sampaio Correia se enfrentaram de olho no G4, logo nos primeiros minutos na área. Jael acertou o travessão em mais uma investida do tricolor. O time maranhense apostava em toques rápidos, mas pecava na finalização. Quando a torcida já começava a pegar no pé, Fabinho recebeu na esquerda e tocou na cabeça de Marcelo Costa para abrir o placar. Comemoração por pouco tempo. Depois de uma confusão na área, Ivan salvou primeiro, mas no lance seguinte o árbitro marcou pênalti. William Paulista empatou na cobrança. A virada só não veio em seguida porque Ivan fez mais uma boa defesa. O jogo começava a se complicar, até que Fabinho recebeu o lançamento e de primeira fez um golaço por cobertura. Na saída para o intervalo, os jogadores dos dois times se desentenderam e houve tumulto. No segundo tempo, William Paulista, autor do gol, foi expulso depois de uma agressão. Com um a mais, o Joinville teve mais liberdade para tocar a bola. Jael, do meio de campo, lançou Fabinho, que pegou muito embaixo da bola. Depois, foi a vez do artilheiro da Série B marcar, mas estava impedido. Mas nesse lance, o atacante apareceu de novo, dessa vez em posição legal para ampliar. No fim de jogo, os torcedores ainda levaram um susto quando Ivan, no golpe de vista, viu a bola parar no travessão. Fim de jogo, Joinville 3, Sampaio Correia 1. O resultado pôs fim a uma sequência de 3 derrotas do Joinville. A vitória manteve o time no G4 e afastou qualquer rumor de uma crise. E nós temos que rever uma série de situações, porque hoje realmente foi um jogo bem abaixo do que a gente vinha fazendo. Poderíamos ter até definido o jogo no primeiro tempo, né? Então foi uma atuação muito convincente. Foi sim, venceu e convenceu o professor Emerson Maria. Vamos dar uma olhadinha na nossa fanpage no Facebook, ver o que fala a galera do Jack, tá interagindo conosco, né? Mário Felipe, Jack metendo bala na Série B, Joinville tem capacidade para ser o campeão? Repassa sua pergunta, Mário, para ele, Claudionir Miranda. Com o time completo, o Joinville pode brigar sim para ser campeão. Tem o Vasco que tá vindo lá de baixo, o Vasco tem um jogo a menos, é bom prestar muita atenção no time do Vasco, tem muito potencial para isso. Mas Joinville, o interessante é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ontem jogou de forma intensa, mesmo com desfalque. E contra um grande adversário, Sampaio tá jogando muito, gente. Pois é, bobeira deu o Jael só, né, Claudinho? O pênalti que ele cometeu e tal, podia ter dado uma segurada naquela. Aquela situação não é a dele, né? Mas tudo bem, eu acho que o time do Joinville tá jogando muito futebol, pode ter certeza. A equipe do Jack tem condições sim de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora que não é do Jael, não é, né? Que pênalti bobo, gente. Que carrinho, não é a dele. E absolutamente sem maldade, né? Ele vai pra tentar ajudar o time. Não. Ele tá parado, vendo o que vai acontecer. Vou ajudar. Olha só. Meu Deus do céu. Jael. Agora tinha passado já, pô. Beleza, vamos falar agora de Copa do Brasil. Hoje tem Catarinense em campo pela competição. O jogo é 7h30 entre
Palmeiras e Avaí. E o técnico Geninho, apesar do resultado ruim que o Avaí teve contra o Palmeiras aqui na ressacada, perdeu por 2-0, acredita sim que é possível o Leão sair de São Paulo com a classificação. Apesar de deixar o volante Eduardo Costa em Florianópolis, o técnico Geninho acredita sim que é possível eliminar o Palmeiras no Pacaembu. A missão não é nada fácil, vencer por 2 ou mais gols de diferença. Para isso, se você fizer um gol no começo, eu acho que você traz uma chance bem maior para o teu lado. Se você toma um gol no começo, você praticamente fica sem chance de reverter. A chance existe, eu acho que no futebol tudo é possível. Tudo é possível. Ninguém esperava o Brasil perder de 7-1 da Alemanha e aconteceu. Estratégia montada, é hora de acreditar. Acreditar e jogar. O time muda para o duelo em São Paulo. Com 4 ausências, Geninho vai mandar a campo a seguinte formação: Wagner, Bocão, Antônio Carlos, Pablo e Marrone, Júlio César, Eduardo Neto, Kleber Santana e Marquinhos, Wilker e Eber. E está aí a principal novidade: uma nova dupla lá na frente, para acabar com o jejum que já dura 7 jogos sem gols de atacantes. O Eber merece começar um jogo, o Wilker vem treinando muito bem, há muito tempo esse menino vem sendo um dos destaques do meu treinamento, e eu acho que ele merece uma chance também, não é porque é um garoto que de repente não possa entrar e fazer uma boa participação. Se vai conquistar a inédita classificação, Geninho ainda não sabe. Mas se tiver que escolher entre Copa do Brasil e Série B... Não, eu acho que a Série B vale mais que a Copa do Brasil. Se você sair perguntando aí pro torcedor, ele quer que o time volte pra Série A. Pois é, Claudianir, nesse momento a competição não é Série B, que dá a vaga à Série A, e sim Copa do Brasil. O que tu pensas? Focar na Série B ou tentar beliscar a Copa do Brasil? No momento que vive o Avaí, o foco tem que ser a Série B. Até porque a derrota por 2-0 foi muito pesada. Pode ter certeza que se o Avaí tivesse conseguido aqui uma vitória por 1-0, mesmo por 2-1, a situação seria diferente. Você estaria muito focado na Copa do Brasil, porque vale muito com relação à situação financeira do Avaí, que não é boa, e vale também com relação à possibilidade de Libertadores da América, vai ser lá na frente. Agora, é interessante nesse momento focar no quê? Como o Avaí perdeu o primeiro jogo 2-0, o foco realmente é a Série B. Também teremos catarinense em campo pela Série A do Brasileirão. Apenas um time é a Chapecoense, que vai receber 9 da noite na sempre bombada Arena Condá, o Atlético Mineiro. Esse jogo é atrasado da 10ª rodada porque o Atlético Mineiro disputou a Recopa. Então esse jogo teve de ser atrasado naquela volta após a pausa da Copa do Mundo. Falando de Chapecoense, qual é o esquema que a gente vai falar da Chapecoense? O esquema é o seguinte: o Chapecoense está treinando forte, olha só. A tarde desta terça-feira foi de treinamento descontraído na Arena Condá, com pouco tempo para fazer modificações na equipe. O comandante do Verdão não poderá contar com André Paulino, Alemão, Thiago Salete, Thiago Conceição e Bruno Silva, todos lesionados. Celso Rodrigues sabe que o jogo de hoje à noite contra o Atlético Mineiro não será fácil para o elenco verde e branco. Pensar jogo a jogo, é decisivo cada jogo, então a gente tem esse pensamento, tá passando isso para os atletas, para que a gente tenha assim êxito a cada jogo. Esta é a terceira vez que Chapecoense e Atlético Mineiro se enfrentam. Eles se encontraram em 2010. Na partida de ida, a equipe verde e branca venceu por 1-0. Já na volta, o Atlético Mineiro fez 6-0 aqui na Arena Condá e se classificou para a terceira fase do campeonato. O jogo atrasado contra o Atlético Mineiro é válido pela 10ª rodada. A partida deveria ter acontecido no dia 16 de junho, mas foi adiada devido a uma participação do time mineiro na Recopa. O jogo de hoje vem em um bom momento para a Chapecoense, que está em uma sequência de 3 vitórias em casa. Claudianir Miranda, fala pra mim, esse jogo atrasado com o Atlético Mineiro não vai ser fácil, apesar do Galo não vai poder contar com o Jô. Menino, faltou o treino, tadinho. Aliás, o Galo estava negociando o jogo com o futebol alemão e isso está complicando muito a negociação. Tem outro detalhe, Galo também que aboliu completamente a concentração. Logicamente, em viagem concentra porque é necessário. Mas está abolida a concentração no Atlético Mineiro. Chapecoense, se vencer hoje, mas fica muito bem na foto, pode ter certeza. Um empate
também não é um resultado ruim. Não pode deixar de pontuar. Chapecoense que venceu o Flamengo, mas o Flamengo não é parâmetro. O Flamengo é uma equipe que está muito próximo para cair à segunda divisão do futebol brasileiro. Mas se manter pelo menos a mesma intensidade que teve contra o Flamengo, viu, Cleber? Porque pegou de bola o Paulo Vitor, goleiro do Flamengo, meu irmão, foi uma grandeza, salvou a pátria rubro-negra. Se pelo menos essas bolas hoje tiverem um endereço um pouco melhor, ou seja, o fundo da rede, a Chape tem chance sim da vitória, chegaria lá já na 11ª posição. E ficaria numa situação muito boa dentro do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza. Até porque o sonho da Chapecoense é se manter na Série A da competição. E no Criciúma, o próximo adversário é o principal rival que a Chapecoense encara hoje. Que rolo, pra que eu vou fazer isso? É só dizer que joga o Cruzeiro, líder do campeonato, e pode ter até 3 desfalques. Sem inventar muito, sem querer algo de tão diferente do time atual. Apesar dos últimos 3 resultados terem sido 2 derrotas e um empate, Cortez fala que o time tem que manter a forma de jogar, só que aproveitando mais o fator casa. Jogar do mesmo jeito que nós estamos jogando em casa, defendendo bem e aproveitar os espaços do adversário, poder atacar com força total. E estamos jogando em casa, nós temos que pressionar a equipe desde o começo ao fim do jogo. Mas o sorriso e a tranquilidade começam a desaparecer do rosto quando se sabe que o adversário é o Cruzeiro, líder e com o melhor ataque da competição. Assusta um pouquinho, né? Assusta ainda mais quando se tem nomes importantes no departamento médico. O Wellington Bruno foi uma pancada na região do tornozelo, a região tibial anterior. Bruno Lopes, ele sentiu no jogo, certo? Diz ele que foi uma câimbra que aconteceu. O Paulo Baia ainda vem sentindo um pouco de dor na região da panturrilha. Rafael Costa, o tornozelo dele teve um entorse grande. O Ronaldo é dúvida ainda pro jogo também pelo fato dessa mialgia tá atrapalhando o desenvolvimento do atleta. Desses, os que têm mais chance de ficar fora do jogo são Rafael Costa e o Wellington Bruno. As lesões de Bruno Lopes e Ronaldo Alves são menos graves. E o Paulo Baia? Vamos avaliar durante a semana. Pelo jeito, vai pro jogo também. É o Criciúma se preparando física e psicologicamente para enfrentar o líder do campeonato no sábado. Jogo duríssimo, venceu Claudione Miranda. Parada duríssima, até porque o Cruzeiro veio de empate com o Botafogo, o que já não era esperado. O Cruzeiro vai buscar os 3 pontos, Criciúma tem que tentar tirar proveito disso, não se sabe como, até porque tem muitos desfalques. O futebol que o Criciúma apresentou contra o São Paulo não foi um grande futebol. Mesmo assim, conseguiu um resultado espetacular, que foi o empate. Vai ter que jogar mais contra o Cruzeiro e também aproveitar o fator casa. O Cruzeiro é favorito no jogo. Claudione Miranda, eu tenho certeza que você estava pensando assim, o Gustavo esqueceu hoje da segundona do estadual, né? Tava pensando eu nisso. sei que não, porque aqui passa tudo do futebol catarinense. Muito bem, seu Claudione Miranda, vamos dar um giro por todos os times da segundona do estadual, porque afinal de contas, primeiro vamos falar do jogo Guarani-Blumenau. Atenção, torcedor do Bugre, compromisso, 8 da noite, 5ª rodada, 2ª divisão do estadual. O jogo acontece lá no Renato Silveira, na cidade de Palhoça. Agora sim, o giro com informações dos 10 times da segundona, só aqui. Sem Diogo Dola, Breno e Gustavo, mas com a volta de Michel, o Guarani espera se reencontrar com a vitória esta noite no estádio Renato Silveira. O atacante Tauan, emprestado pelo Avaí, só deverá ter condições de jogo para domingo, diante do Ituano pela Série D. Tauan fica em Palhoça até o final da temporada. Depois de ficar 4 jogos suspenso, o técnico Rodrigo Casca retorna à Casa Mata para comandar o BEC esta noite. Delegação embarca no início desta tarde para Palhoça, onde enfrenta o Guarani às 8 horas da noite. O Inter de Lages realiza esta tarde às 3 horas no estádio Tio Vida, em Lages, um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas de Santa Catarina. Nazareno Silva usará o teste para dar ritmo de jogo aos atletas que não vêm atuando muito na Série B. O lateral esquerdo Jean Carlos Dondé, com passagens por Atlético Paranaense, Fluminense, Paraná e Seleção Brasileira de Base, espera ser regularizado para estrear com a camisa do Canoinhas. A direção do clube segue negociando com 5 reforços que podem ser anunciados até o final desta semana. Claudione Miranda, a segundona do Campeonato Catarinense, cada vez mais vai recebendo reforços. Uma pena que com a competição em andamento. Mas é assim que os clubes desse tipo de competição acabam se estruturando. Porque, mas ajeitando a casa, né? Ajeitando a casa, isso. E mesclando a experiência com a juventude, que é muito interessante. E aí o que acontece? O Guarani hoje tem um jogo importantíssimo. Blumenau tropeçou em casa na última rodada, o Guarani também empatou fora de casa e o Guarani tem que vencer. Tem só 4 pontos na competição. Como o Guarani joga final de semana pela Série D com o Ituano, também na Palhoça, tem que vencer nesse jogo. Se não vencer,
C já passa a pensar só no retorno dessa Série B. Tá muito nivelado, tá, mas algumas equipes começam a sobressair. O próprio Blumenau, o Internacional e o Concórdia. Muito bem, agora, Claudio Miranda, vamos saber do metrô Bala do Vale? Vamos lá. Augusto Itner, da Rádio Nereu Ramos de Blumenau, é com você. Olá, Gustavo. Boa tarde para você que está ligado no Jogo Aberto. O Metropolitano está tentando regularizar ainda hoje a situação dos jogadores recém-contratados para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Tanto o volante Hiroshi, que passou aí no Figueirense, o lateral esquerdo Marcelo Cordeiro e também do volante Everton César, que já estava aqui em Blumenau durante o Campeonato Catarinense desse ano. Além disso, o técnico Abel Ribeiro tem um problema já garantido, já que o lateral direito e capitão da equipe, Alessandro, foi vetado pelo departamento médico. Não vai jogar na partida contra a Penapolense por conta de um agravamento, uma lesão na coxa direita que ele teve há 10 dias aproximadamente. Sendo assim, o técnico Abel Ribeiro tem apenas um problema para montar a equipe para a partida diante da Penapolense, que acontece no sábado, às 3 horas da tarde. O Metropolitano precisa da vitória, afinal de contas é um concorrente direto na busca pela vaga à próxima fase da Série D. Com as informações do Metropolitano aqui de Blumenau, Augusto Wittner. Muito bem, Claudio, um dia aquela borracha arrebenta. E aí? Pode ter certeza. Até porque a borracha, assim como mola, às vezes fica cansada. Algumas não, né? Algumas, rapaziada, pensa que tá cansado, mas não tá. Não. Fala pra mim rapidinho aqui, ó. O Metrô Bala com sorte, hein? Mesmo não jogando. Segundo colocado no seu grupo e agora tem a condição realmente de manter. Eu acho que o Metrô classifica até com facilidade. Pega o Pelotas na próxima rodada. Valeu, Claudio Miranda, meu parceiro. Um grande abraço. O Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12:30. Tchau, gente. Até lá.